Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre o avanço da tecnologia no meio do agronegócio, né? A gente sabe que a expansão da agricultura ela já vem ocorrendo desde a década de 70 para cá, né? A gente observou migrações e outros tipos de avanços, né? Mas eu vou falar no artigo em questão, um específico, que é o uso da tecnologia como a, aporte, né, para o agronegócio, né, dos autores Fabrício Cunha, Jean Zombonini e Luciana Mendes, né. Bom, para concluir, para começar a iniciar essa atividade de reflexão, eu gostaria de falar, assim, de alguns tópicos que eu achei mais interessante de destacar, pensando nesse artigo em questão e no meu conhecimento adquirido ao longo do tempo, né, com o estudo disso, né. Olha, a importância de diminuir o agrotóxico para melhorar o alimento, a saúde do alimento, que está chegando na casa do nosso consumidor, né? Isso é essencial, ainda mais na era de hoje, né, que nós estamos tendo uma valorização do que o brasileiro, do que o ser humano consome. Então, o que a gente também está exportando é importante, né? Então, pensar em sistemas tecnológicos que auxiliam com a, com a biodiversidade, com o meio ambiente, é algo necessário para nós agora, que estamos aí iniciando, dando continuidade em empresas de agronegócio, mesmo que sejam pequenas empresas, né? Isso tem que ser levado em consideração hoje, né? Outro ponto importante, o uso dos aplicativos, e-mails, de medir meteorológicos, né? Essa previsão da meteorologia na agrimensura, ela é essencial, foi essencial para os produtores de algodão, de soja, ela é essencial na formação da pastagem, em qual momento se deve adubar, ela é essencial na parte do comércio, do gado, né, de corte, na produção de leite. Então, a gente vê, observa, por exemplo, a queda do preço, o aumento do preço em determinadas épocas do ano. Então, você tem equipamentos, tem aplicativos que possam te auxiliar, prevendo se você vai ter chuvas ou não, se o período da seca vai se mar ou não, é essencial para uma boa produção e se evitar prejuízos, né? Bom, uma das empresas que a gente pode destacar, que é a LabMet, né? A startup LabMet, que combina monitoramento, a localização e simulação meteorológica e análise profunda de dados do solo e cultura, apresentando soluções e recomendação aos produtores de seu plantio. Você tem uma empresa, no caso, privada, que ela analisa a partir de drones e imagens de satélite, ela analisa o território do produtor, ela analisa o clima, então ela prevê, esquematiza, ela te dá as probabilidades, ela faz a análise do solo que você está precisando corrigir. Então, se não tivesse esse meio, como que estaríamos hoje produzindo, né? Então, eu acredito que o uso da tecnologia aumentou muito a nossa capacidade de produção. E o Brasil está em segundo lugar na produção de alimentos. Então, a gente é referência no meio do agronegócio. E investir nisso, investir em mais pesquisa, investir no uso de tecnologia e assessoria ao produtor é essencial para que a gente evolua, né? Então, eu destaquei alguns desafios que estão presentes no artigo, que a infraestrutura brasileira ainda não é
a 100%, ainda não está no auge, né? Então, a gente tem mega empresas utilizando máquinas e meios de produção fantásticos, né? Mas, porém, a gente já tem o médio, o pequeno produtor que não tem tanto acesso, ele não investe porque ele é conservador, ele não está aberto a uma assessoria, né? Porque a, o, a ligação das instituições públicas, como o Senar e a Embrapa, que faz pesquisa com o produtor, é muito importante para que ele aumente essa produção, que ele saia de um nível de ignorância tradicional e tenha a capacidade de aumentar a sua produção. E tudo isso contando com a sustentabilidade, que é um assunto em questão, né? A globalização trouxe isso, essa importância de se lidar com o meio ambiente, de produzir sem destruir. Então, temos que acompanhar isso, né? Extraordinário crescimento da produção e dos mercados. Isso parece muito bom quando a gente fala assim, se teve um crescimento da produção, isso é excelente. Porém, o que que vem com o crescimento da produção? Vem a necessidade, por exemplo, é, de trabalhadores especializados, de mão de obra especializada. Aí, quando você pede para ter o sistema pede para você ter uma mão de obra especializada, você percebe que na escala de produção nós temos os, os patrões, que não vamos pôr entre aspas, né? Não, muitas vezes não tem conhecimento, e você também tem o funcionário, que ele também não está tendo acesso a cursos técnicos, né? A cursos direcionados especificamente para o controle de máquinas e etc, né? Então, mas isso está melhorando com o tempo, você está tendo, está sendo levado, o ensino à distância é uma prova disso, que a gente está tendo acesso à informação com mais facilidade agora, nos tempos de hoje. Então, é importante que isso seja conscientizado nos meios, né, rurais, a importância do conhecimento, de melhorar essas condições de trabalho, para que a gente possa evoluir, produzir mais em pequenos espaços, por exemplo, né? Então, o controle dos gastos, né? Também é essencial. Outro desafio, ser pesquisa e produção, por mais que o artigo tenha enfatizado que em Rio Preto a gente já tem uma pesquisa avançada em grande parte na questão de meio de produção, ainda falta muito para o nosso país, né? E o PIB, né? E tem uma produção enorme, traz muito dinheiro para o nosso país, a agricultura, a agropecuária. Então, a gente não pode ignorar esse tema, a gente tem, pelo contrário, incentivar que esse tema ele seja disseminado e que nós mudemos nosso meio de produção para que tenhamos lucro, né? E a automatização também dos sistemas produtivos trouxeram outras dificuldades. Além da mão de obra, nós temos máquinas, inteligências artificiais que fazem o que uma pessoa poderia fazer. E isso é bom e é ruim para o produtor, né? Porque ele gasta com essa máquina, com a manutenção, ele tem um custo tecnológico, porém ele diminui a necessidade de ter outra pessoa, outro indivíduo, depender de outro ser humano para realizar o trabalho. Segundo que a máquina não cansa, ela produz bem mais, né? E então isso já gera uma questão social, né? De desemprego, onde entra aí a questão de se especializar, correr atrás para estar inserido no campo. O que eu quero dizer é que não dá mais para se ter uma produção conservadora, né? Não dá mais para ser
totalmente tradicional, nem sendo um pequeno produtor. Se você não acompanhar o mínimo do que está acontecendo nos países, você vai ficar para trás. Aquele produtor, por exemplo, que não utilizava mais, tirava leite na mão, sem estrutura alguma, ele não tem mais espaço no nosso mercado de trabalho. O produtor hoje, ele tem que ter equipamento de ordenha, ele tem que ter análise das bactérias, ele tem que acompanhar isso. E tem que ter um animal de qualidade. E então você não pode mais não fazer nada. É só ir lá e cuidar do animal. Não, a gente tem que ter conscientização, tem que ter um aprendizado. Senão nós não vamos conseguir. A gente vai ser engolido por esse sistema globalizado. Você vai ser exterminado esse sistema. Outro ponto aí é desafios institucionais. A gente teve um enfraquecimento do Ministério da Agricultura, acho que devido a medidas políticas, né? Questão trabalhista, acho que é uma parte mais de mão de obra. Essa questão da disputa pela terceirização, né? De como o mercado agora da escala produtiva funciona, né? De quem vai realizar tal atividade. Isso é complicado. Eu gostaria também de- eu peguei algum pedacinho do artigo e disse, ó, por exemplo, Living, né, que é o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele afirma o seguinte, né, que investir em tecnologia é importante porque possibilita o aumento da competitividade no setor agroindustrial. Então, o professor da universidade, ele nos esclarece nesse momento a importância também da competitividade no mercado de trabalho, que faz aí variar os preços, né? Com o que ajuda, né? Não atrapalha. Outro ponto que eu também destaquei foi sobre o professor e coordenador do Laboratório de Agricultura, o José Paulo Molin, também citado no nosso artigo. Ele enfatiza que no futuro, né, as atividades da agricultura de precisão em todos os seus derivados serão conduzidos por uma equipe e não por um indivíduo. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Uma equipe. O que quer dizer isso? O que vai acontecer com o nosso sistema produtivo, com o nosso sistema de precisão, com esse controle, que você pode utilizar um aplicativo, uma empresa? O que vai acontecer? O poder de administração de um pequeno negócio, de um grande negócio, de uma empresa, ela está se tornando, tá perdendo, né? Então, a agricultura familiar, onde a administração ficava contida na família, no provedor, no pai, no filho, na filha, etc., na mãe, ele está perdendo espaço para as pessoas especializadas. Devido ao aumento dessa tecnologia, a gente está perdendo esse espaço, né? E cada dia a gente tem uma tendência que o mercado familiar perca espaço e se juntando, se aglomerando uma coisa só. Devido ao aumento dessas tecnologias, fica tudo muito caro e o pequeno produtor pode não conseguir acompanhar esse avanço. Então, a gente vai ter essa demanda, né, de estudo, de especialização. Isso é preocupante, isso é importante. A pessoa que lida agora no campo, ela vai ter que escolher, ela vai ter que crescer junto com o mercado, senão ela tá lascada, né? Bom, o artigo também ele fala sobre a Revolução 4.0 no campo, que eu achei bastante interessante o conceito, que ele fala sobre a
uma época, assim, que o crescimento pode ser até de 20% nos segmentos na área de tecnologia robótica, né? Poxa, na minha concepção, né? Tecnologia robótica é fascinante, mas é uma tecnologia cara de se obter. Então, a inteligência artificial, a robótica, falta muito para ser popularizada. E eu estou curiosa para saber o que vai acontecer, assim, de 2020, 2021 e daqui para frente, do futuro. Como é que a gente vai lidar com essa popularização? Vai ser popular? Vai ser mais acessível para o pequeno produtor o uso dessa tecnologia artificial, o uso da robótica? Senão, a gente está lascado. Brincadeira. Bom, é, nós temos aí o aprendizado de Marta, que é um método de análise de dados, para finalizar, concluir. Ele prevê, ele conta, ele analisa, ele mede de forma bem específica em questão de análise, usando imagens de drones, os dados que você obtém do solo, do produtor, do tamanho do território, do clima, e a partir de tudo você pode fazer um projeto, um plano de previsão, né, da sua plantação, da sua colheita, o que vai render, o que podemos fazer para que ela renda mais, aumentar o seu sistema de produção, diminuir o seu prejuízo, no que investir. Então, eu acredito que o uso de tecnologia é essencial, sim, no nosso meio, totalmente, mas também acredito que a gente concordo com o artigo que nós temos inúmeros desafios pela frente para enfrentar, mão de obra, espaço, qualificação, de todos que estão envolvidos, a questão da exportação, politicamente, como o país vai lidar. Nós temos que pensar que somos o segundo lugar em produção de alimentos, perdendo somente para os Estados Unidos. Isso é fantástico. Então, nós somos referência, nós temos pessoas capacitadas na área da pesquisa. Então, nós temos tudo, tudo. E parte agora acho que a necessidade agora é disseminar isso, o aprendizado, ter mais assistência técnica, mostrar para o pequeno produtor, popularizar essa tecnologia, para que outras pessoas, nós também sejam capazes de crescer em pequenos espaços que a gente possa produzir muito, né? Então, essa é a minha opinião. Importantíssimo, mas também traz problemas sociais, como o desemprego. Se a educação não ajudar, se o pessoal não acompanhar, nós teremos problemas aí, a gente vai ter uma população maior desempregada, caindo para a pobreza e aumentando as dificuldades aí, a diferença social entre as pessoas. Então, não é uma questão de não usar tecnologia no meio do agronegócio. Pelo contrário, a gente tem que tem que qualificar a partir das instituições públicas, tipo o Senar e outras, né, os cursos rápidos, os cursos à distância, os cursos presenciais, tem que ser, como já está sendo, tem que ser levado para as pessoas que não têm acesso, para que elas não fiquem para trás, né? Então é isso. Obrigada.